Leitura facial em perguntas e respostas. Dúvidas, curiosidades e contradições na fisiognomonia. Autor: Rafael Bronísio. Prefácio. É impressionante como um tema quase esquecido e tão pouco divulgado tem tomado um vulto tão grande neste novo milênio. E a minha surpresa em ter uma pessoa tão especial e distinta quanto o Rafael me convidando para fazer o prefácio de seu livro. Conheci a fisiognomonia em 1993, dentro de um ônibus, quando uma pessoa me abordou e me descreveu num nível de detalhe impressionante. Nesses anos todos pesquisei e li tudo que tive a possibilidade de colocar as mãos sobre o assunto, e vi como muitos autores são taxativos e trazem muito da sua carga emocional para o tema, não aprofundando a necessidade biológica pela qual os traços são desenvolvidos, mas uma visão julgadora e punitiva de traços simples, sem levar em conta o todo do ser humano. Um exemplo disso está no artigo científico que saiu em novembro de 2016, que fala sobre inteligência artificial, utilizada em leitura de rosto focando em percepções criminais. Claro que o humano que habita em cada um de nós quer naturalmente se defender de possíveis problemas oriundos das pessoas que nos cercam, mas existem outras formas de utilizarmos estes mesmos conhecimentos. O Rafael é a prova viva disso. Ele é uma pessoa amável, doce, humilde, e percebemos isso no amor e dedicação que ele tem, não só com o tema, com as pessoas que o cercam e que o procuram. Ele possui uma visão diferenciada, artística e única sobre o tema, abordando-o de um jeito sensível e com muito fundamento. Este é apenas um dos diversos livros que ele possui, e está aí apenas para tirar suas dúvidas sobre o tema, questões que nós, fisiognomonistas, encontramos no decorrer da nossa trajetória, e que ele aborda de uma forma didática, divertida e muito instrutiva. Tenho só a agradecer ao mestre Rafael por toda sua dedicação e amor ao tema. Seu conhecimento transmitido em seus livros e seu curso são excepcionais. A você, leitor e pesquisador sobre o tema, sugiro que leia com a mente aberta e sem preconceitos. Este material é riquíssimo em informações. Bons estudos. Fábio Peloso, especialista em leitura de rosto e corpo. Introdução. O rosto tem muito a nos dizer sobre o que há na superfície e nas profundezas do ser humano. A alma sente, o rosto revela. Não há como dissociarmos o externo do interno, porque o homem é um ser integral. Sua natureza é psico-bio-sócio-espiritual, e cada segmento se mistura e se funde formando o todo. O comprometimento de uma área desequilibra esse todo, fazendo emergir da alma alertas como tentativas de busca de socorro. Muitas vezes seus gritos não são ouvidos porque não há quem possa ouvi-los. Suas impressões visuais em forma de sintomas também não são assimiladas, porque não há por perto quem possa vê-las. A humanidade está distraída e mergulhada em seus achismos, ou em seus conhecimentos modernos ao ponto de não conseguirem enxergar o óbvio, parafraseando o famoso personagem da literatura, Sherlock Holmes. E você que me lê tomou um rumo diferente. Independente das suas crenças e limitações, aqui está, em busca de compreender um pouco mais sobre essa linguagem silenciosa da face, e também de compreender a codificação que quebra as barreiras e desobstrui os nossos sentidos, para vermos e ouvirmos o outro de uma forma única, a qual os demais comumente não estão preparados para compreender. E, diga-se de passagem, curiosamente nem os profissionais da psique, psiquiatras, psicólogos e afins, que estudam a fundo a mente humana parecem estar bem preparados para essa façanha. Um estudo norte-americano realizado por Ekman e o Sullivan constatou que os profissionais do Serviço Secreto Americano, membros da CIA, FBI e outros, são os mais bem preparados para detectar emoções simuladas, de simulação. Os que se destacaram nessas avaliações observaram a linguagem verbal e a não verbal, ao passo que os de menor rendimento, como os profissionais da psique, firmaram-se apenas na linguagem verbalizada. Portela, 2006. Vou contar um segredo. Esta obra foi inspirada na estruturação de um livro do saudoso autor psiquiatra e psicanalista David E. Zimmerman, o qual tive a honra de conhecer no Combraspras, Congresso Brasileiro de Psicanálise da Sociedade Psicanalítica Minha Esperança, 2011.
antes de sua partida para outra morada, 2014. O livro citado é intitulado Psicanálise em Perguntas e Respostas, Verdades, Mitos e Tabus. Esse livro na época me caiu como luvas, porque no início da minha jornada de psicanalista cansei de procurar um livro que fosse mais específico aos tipos de questionamentos que eu tinha e não conseguia respostas. Nesse congresso conheci o livro, e esse me ajudou a solidificar e estruturar minhas bases de conhecimento, porque o livro foi praticamente uma supervisão psicanalítica com o autor, trazendo para a leitura facial. Senti falta de um livro assim, e resolvi compilar todas as dúvidas recorrentes que meus alunos, colegas do ramo e leigos têm. Surgiu então o Leitura Facial em Perguntas e Respostas, Dúvidas, Curiosidades e Contradições na Fisiognomonia. O meu profundo desejo é que essa leitura te ajude tanto quanto eu fui ajudado lendo Zimmermann. Com isto, cabe-me informar ao leitor que esse livro não se propõe à leitura e interpretação de rostos. Para este fim o mercado já possui boas referências. Meu propósito é responder questões inusuais, explicar conceitos que trazem dúvidas, curiosidades, aparentes contradições e também pontuar algumas fundamentações teóricas e técnicas dentro das ramificações da fisiognomonia, morfopsicologia, frenologia, metoposcopia, antropologia, sociologia, filosofia, biologia, teologia e etc. Resumindo, esse livro será um guia de muita utilidade para aqueles que já performam na área de leitura facial, como especialistas, educadores, praticantes profissionais e novos estudantes que pretendam aprofundar seus conhecimentos. Sendo bem sincero com você, essa leitura não é simples e muito menos para apreciação romântica ou ficcional, como em meu livro Enigmas do Rosto. Eu vou ler a sua alma. Aqui é leitura com papel e caneta em mãos, porque você está diante de um guia para estudo. Se esse não for o seu propósito, corra muito deste livro. Pelo seu teor e embasamento, não me causará estranheza se o mesmo for recomendado em faculdades, cursos de formação acadêmica e profissional, porque nossa área carece de estruturação sólida, pois como veremos na sequência, falar de leitura facial é entrar em terreno de teorias, práticas e conceitos completamente pulverizados. Nessa área do conhecimento também há muita discriminação por se apresentar métodos que induzem o leigo a taxá-la de duvidosa, assemelhando-a à leitura fria, efeito Forer, adivinhação, determinismo, pseudociência e picaretice. Mas calma, prometo explicar tudo isso. Vamos organizar as peças desse quebra-cabeça e encaixá-las. A imagem que se formará será o código que precisamos para estruturarmos nossas bases e sairmos da superfície do conhecimento alcançando novos níveis. Foi assim que eu me vi em Zimmermann, e assim que eu quero te ver por aqui. Por fim, você perceberá que o conteúdo se estrutura em 5 capítulos. No primeiro falarei sobre teorias, ciências e tradições da leitura facial. Dentro desses temas pode-se consultar facilmente no índice a particularidade de cada um, dando a liberdade ao leitor de priorizar as questões que mais interesse ou chame a atenção. Fique alerta! Muito importante observar as notas de rodapé, porque ali eu também fixei referências de outros tópicos que ampliam a compreensão. No segundo capítulo eu selecionei questionamentos pertinentes às aplicações das técnicas da leitura facial, bem como as interferências no seu manejo, tais como a harmonização facial, possíveis doenças e outros pontos controversos. No terceiro capítulo eu procurei responder às perguntas que comumente nos confundem e às dificuldades de compreensão frente às diversas abordagens fisiognomônicas, vistas como contraditórias. No quarto capítulo eu abordei alguns dos temas tidos como curiosos, tais como o Edito de Valério. Você já ouviu falar? Os evangélicos e testemunhas de Jeová não estariam pecando ao estudarem fisiognomonia? Foi Hipócrates que desenvolveu a teoria dos temperamentos? São questões curiosas e pouco abordadas como estas que você irá descobrir. No quinto e último capítulo abordarei sobre as dúvidas que circundam a profissão de fisionomista, ou seria fisiognomonista, ou fisiognomista. A propósito, fisiognomonia é profissão. Se é profissão, em qual escola se forma? E quem pode formar? Vou parar por aqui para você não enlouquecer antes mesmo de começar a jornada.
No final, acrescentei um apêndice com a compilação de diversos sites que mencionam curiosidades sobre o universo facial, todos com as referências e seus respectivos links de acesso direto. Alguns estão em sites americanos, bastando você utilizar o recurso de tradução do seu navegador. Boa leitura e bons estudos! Professor Mestre Rafael Bronísio. Capítulo 1 Teorias, Ciências e Tradições da Leitura Facial. Necessário muita ética quando você é capaz de realizar um teste psicotécnico instantâneo e silencioso. Rafael Bronísio. 1. Fisiognomonia. De onde vem essa base de estudos? Não há elementos que determinem assertivamente sua origem e data, entretanto, sabe-se que todas as fontes originárias advêm do Oriente em um período, não preciso que pode ser datado até 5.000 anos atrás. Debatem-se possibilidades de sua origem ter sido no Egito, na Índia ou na China. Ainda existem hipóteses menos antigas da prática da fisiognomonia nas culturas japonesa, árabe dentre outras, porém não dispomos de elementos palpáveis para comprovar objetivamente a origem. Moisés do Egito pode ter sido um fisiognomonista, conforme prática da sabedoria egípcia. De acordo com um comentário cabalístico no livro, o Zohar, há uma afirmação de que Jetro, vendo seu genro Moisés sobrecarregado na liderança do povo hebraico, que crescia rapidamente após a saída da escravidão do Egito, aconselhou-o a escolher líderes, de acordo com a sabedoria revelada no rosto, já que o rosto é como um espelho através do qual a alma se reflete em todos os níveis. Essa afirmação não fica explícita nos textos bíblicos e nem na Torá antiga, Êxodo 18, 21, 22. Na China, a paternidade da leitura de rosto costuma ser creditada ao filósofo e estrategista militar Guy Guzzi. Disse também da grande influência do Tratado de Medicina Interna do famoso Imperador Amarelo, por volta de 2500 a.C. A filosofia taoísta teve grande importância na evolução e disseminação desse estudo na China e, conseguintemente, pelo mundo afora. Acredita-se que por este motivo a fisiognomonia consagrou-se como de origem chinesa. Conforme alguns escritos, essa milenar arte permaneceu por muito tempo, restrita e indisponível aos populares. O conhecimento era transmitido de pais para filhos e de mestre para seguidores. Não existia transmissão do conhecimento por escrito por questões óbvias de limitações da época. A nomenclatura chegou até nós transliterada como Mian Xian. Não podemos esquecer de mencionar a compreensão sobre leitura de rosto que as civilizações antigas extintas possuíam, as quais não deixaram registros e nem resquícios, mesmo sendo consideradas avançadas e evoluídas em seus tempos. Outras saqueadas e subjugadas perdendo seus bens, seus saberes intelectuais também se enquadrariam nesses bens. Partindo para o Ocidente, na Grécia Antiga, pelo século IV a.C., possivelmente em paralelo com os orientais, Hipócrates, o pai da medicina, em seus estudos sistematizou os 4 humores e sua importância para o mantimento da saúde. Este assunto futuramente seria retocado por Cláudio Galeno denominando temperamentos, identificando a influência dos humores na estruturação do corpo e na personalidade. A teoria dos temperamentos influenciou muitos fisiognomonistas da época, se espalhando para outros povos e atravessando o tempo ao ponto de ser amplamente explanada na nossa atualidade, mesmo sendo uma estrutura considerada equivocada pela ciência moderna. Mais à frente explanaremos especificamente sobre este ponto. 2. Dentre tantas definições, afinal, como entender a etimologia da palavra fisiognomonia? Vamos fazer uma radiografia da palavra. Fisiognomonia. Fis mais gnomo mais ia. A raiz fis se refere a uma divindade da mitologia grega e alude filosoficamente ao que é natural, natureza. Bem pertinente porque no antepassado também se observava a essência humana, a partir de fundamentos da natureza, ar, água, terra e etc. Haja vista que a palavra natureza também se refere a caráter e temperamento. Para entender a próxima definição, vamos recordar as aulinhas de ciências onde fazíamos vários experimentos e relembrar do gnomon, um instrumento da astronomia antiga. Era uma espécie de haste que compunha o dito relógio natural onde a partir da projeção da luz solar sobre ele conseguia-se saber a hora do dia pelo local que a sombra se produzia no seu entorno. A origem da palavra gnomon provém do grego, discernimento, julgamento, juízo e conhecimento. É a mesma raiz de gnose, conhecimento, como diagnóstico, prognóstico e etc. Apesar das origens da fisiognomonia ter seu berço envolto de misticismos, na Grécia Antiga,
ela já era vista como ciência. Apesar da definição de ciência daquela época ser bem diferente da que se tem hoje, conforme veremos à frente. O que nos faz afirmar isto é o sufixo, e que também era usado para formar palavras relativas a assuntos tidos como ciência ou estudo. Portanto, a definição seca seria a ciência de conhecer a natureza. Podemos então arrazoar que fisiognomonia é um saber milenar que visa determinar o caráter e as condições internas de uma pessoa por intermédio de sua aparência e evidências externas. Isto inclui rosto e corpo, tanto estáticos quanto na forma que se projetam no mundo. 27. Leitura facial não seria leitura fria? Não, mas há um risco de se misturar. Leitura fria, como o nome já diz, é uma leitura feita na hora, sem contato ou conhecimento prévio sobre a pessoa. É o ato leviano, quando usada por picaretas, charlatões, falsos videntes, médiuns e etc., ou recreativo, quando usada por mentalistas, ilusionistas, paqueradores e etc., para ler a vida, a personalidade ou futuro de uma pessoa como se fossem um vidente, um paranormal ou portador de habilidades extrasensoriais. Tudo indica que essa técnica foi criada, ou popularizada, por um empresário circense americano chamado Phineas Taylor Barnum. A leitura fria consiste em observar detalhadamente uma pessoa que será lida, e tentar capturar em tempo real informações de forma que ninguém perceba, e criar um ambiente de intuição e adivinhação. Por exemplo, um falso vidente fala para outra pessoa: vejo que você trabalhando com muitos carros. Ouço o som de muitos motores. Também vejo que você está com problema no casamento. Estou sentindo que você está se divorciando. Todos ao redor ficam impressionados com a revelação, mas o adivinhão, na verdade, observou que a pessoa lida estava sem aliança, e viu a marca de quem atirou recentemente pela área mais clara que fica na região do dedo em que se usa o anel. Também percebeu as unhas cheias de graxas e uma mão relativamente com textura de trabalho braçal. Além dessa técnica de observação fria, existem outras técnicas como jogar verde para colher maduro. Vejo claramente uma pessoa com a letra M, que vive te dando problemas. Letra M é bem comum em problemas. O cérebro tenta dar sentido, e muitas vezes encontra uma vizinha, por nome de Márcia, que vive reclamando dos lixos espalhados em seu portão. Pronto. Como ele sabia da Márcia? Há também o efeito arco-íris, onde ideias opostas se encontram na mesma afirmação. Percebo que você acorda às vezes muito triste, e quando menos espera você está tão feliz como nunca, até que de repente é tomada novamente por uma tristeza. Isso te deixa muito confusa, mas você sempre consegue superar seus desafios. Quem não fica feliz e triste? Entretanto, a frase é generalizada, mas parece que é específica. Também há o efeito Forer, que carrega o nome do psicólogo Bertrand Forer, que fez experimentos sobre o assunto em 1948. Ele concluiu que há declarações que se aplicam para a maioria das pessoas, mas o indivíduo acredita que são exclusivas para ele. Forer, 1948, vejo um grande potencial que ainda não foi bem aproveitado por você. Vejo muita inveja na sua vida. Como dito, muitos falsos videntes utilizam essas técnicas, mas muitos as utilizam sem saber, e sinceramente acreditam portar poderes sobrenaturais. Há pessoas que fazem revelações e profecias em igrejas evangélicas acreditando que realmente estão sendo usados pela divindade quando boa parte das vezes suas emoções e seu bom discernimento intuitivo criam efeitos que, como vimos, parecem sobrenaturais. Mas quem vai questionar se o ambiente é de exercício de fé? Também existe a leitura quente. Esta acontece quando o suposto vidente já dispõe de informações secretas sobre a pessoa, por ponto eletrônico, consulta prévia em redes sociais ou diálogo com alguém conhecido da vítima e etc. Por exemplo, uma pessoa vai fazer consulta com o suposto médium, e este tem parceria com os taxistas, que colhem informações e passam para o tal médium antes do passageiro chegar à consulta. Citei este exemplo por haver um caso no Brasil que ficou conhecido por esta mesma estratégia. A leitura facial não se esbarra em nenhuma dessas vertentes. Porém, como resultado das análises é assertivo e muitas vezes não se dá uma explicação adequada sobre as conclusões. O analisado pode ficar espantado e confuso. Muitos fisiognomonistas olham para a pessoa e analisam. Vejo no seu rosto que você é uma pessoa muito ousada, inteligente, tem tendência a falar bastante e é bem sociável. Ponto. Obviamente poderá fazer total sentido para a pessoa analisada, porém, ela ficará intrigada em como se chegou a tais conclusões.
A ausência de base fará até os menos céticos questionarem, e o que a nossa mente não compreende, tende a rechaçar. Por isso, sempre ensino que a forma mais adequada, técnica e honesta com a pessoa analisada, é informar de onde vem cada item citado na análise. É da boca? Nariz? O que estes têm para gerar tais informações? Explique como a área mencionada da face entrega tal informação. Deste jeito, a credibilidade do profissional se elevará porque será observado que não há invenção ou ilusão, e sim técnica com as devidas referências. 36. A leitura facial é uma arte? Sim, também é uma arte. No decorrer dos tempos, vários artistas como Charles Lebrun, Leonardo da Vinci e tantos outros se esbarraram com a fisiognomonia e até se inspiraram em tal conhecimento para comunicarem e expressarem fidedignamente mais emoção e realismo em suas manifestações artísticas. Cabe-me esclarecer que a fisiognomonia não é apenas arte. Suas prerrogativas transpassam esse limite. Ela também traz em sua essência um saber filosófico, técnico, metodológico e, sobretudo, prático. Ler rosto é questão de arte e técnica. Neste ponto, contudo, não iremos abordar sobre quem pratica suas técnicas. Focaremos na arte. De forma subjacente, a leitura facial influencia e também agrega muito valor à arte contemporânea. Sua visão tradicional, acrescida aos diversos estudos feitos no passar dos anos, juntos elucidam e refinam ainda mais essa temática. Seja na criação de desenhos da figura humana, na pintura, no cinema, na música, na escrita. De alguma maneira vemos a imagem do rosto expressando sensações e sentimentos aos seus apreciadores. Na caracterização de um vilão, de uma donzela, de um camponês, de uma autoridade pomposa, ou um personagem inteligente, frágil, ou ainda forte, enfim, ficaríamos até amanhã citando exemplos. Portanto, quem utiliza a fisiognomonia para estes fins, produz arte, mesmo que a utilize sem conhecê-la. Nos identificamos e nos envolvemos emocionalmente com um personagem a partir da impressão que formulamos no cérebro com as imagens captadas. Isto ocorre de maneira inconsciente e mexe com nossas crenças, costumes, símbolos e etc. Este conceito também é amplamente estudado e explicado pela psicanálise. Um sucinto exemplo é o famoso Superman. Seja no desenho ou no cinema, você sempre o vê com aparência facial de mandíbula bem marcada, queixo grande, quadrado e ou pronunciado. Características inquestionavelmente dotadas de força e virilidade, conforme abordado na fisiognomonia. Esses personagens de força comumente têm a parte inferior da face mais larga, maior e mais destacada, imprimindo um contorno facial quadrado ou próximo ao triangular. Se você visse um Superman com essa região inferior do rosto estreita, pequena, flácida ou sem ângulos, inconscientemente teria dificuldade de acreditar que ele realmente seja forte. Ao contrário, um contorno de rosto que destaca a parte superior cairá bem em um personagem pensador, intelectual ou estrategista. As formas geométricas também imprimem sensações instantâneas e nós as assimilamos de modo inconsciente. Elementos faciais circulares, por exemplo, transmitem impressões mais amigáveis, inofensivas, suaves, oscilantes. Também transmitem feminilidade e pureza. Veja os traços circulares contidos dentro do rosto dos desenhos da personagem Bela e da Branca de Neve. Na vida real, observe como é redondo o rosto de um bebê, e como os gordinhos comumente transmitem fofura. Os olhos grandes, arredondados, afastados um do outro com dilatação das pupilas, sobrancelhas altas e a ausência de certas tensões musculares, são particularidades que complementam grandemente a suavidade da nossa sensação, percepção e reações. Os personagens com elementos faciais que formam ângulos retos, ângulos de 90 graus que formam o quadrado e o retângulo, transmitem mais equilíbrio, força, harmonia, estabilidade, conformação e constância, porém menos flexibilidade. Por isso é fácil assimilar personagens inflexíveis e teimosos, pois são representados com formas bem quadradas, o que te faz pensar a expressão pessoa quadrada. Veja, por exemplo, os personagens Frederiksen e Sheriff Wood. Esse perfil também representa um arquétipo de masculinidade. Objetos com ângulos mais agudos, ângulos fechados que comumente também formam os tipos de triângulos, transmitem mais agressividade, combatividade e dinamismo, energia, impulsividade, movimento e velocidade. Pode também sinalizar oportunismo, perigo e atenção. Repare no perigo dos objetos pontiagudos. O próprio símbolo da atenção é um ponto de exclamação envolto de um triângulo.
No filme O Rei Leão percebe a nítida diferença entre os personagens Mufasa e Simba contrastando com o vilão Scar, que tem diversos elementos angulares agudos em sua imagem evidenciando sua sagacidade. Veja o desenho da Malévola e do Jafar, que também são personagens vilões. Ângulos agudos também podem transmitir força como Beto Pera do filme Os Incríveis. Seu rosto tem o mesmo perfil mencionado acima no exemplo do Superman, e seu corpo tem o formato triangular invertido. A Mulher Maravilha, apesar do rosto mais quadrado, tem em sua testa uma espécie de tiara com formato triangular. O Homem-Aranha sempre está em postura com evidentes ângulos corporais agudos, dando aspecto de movimento e deslocamento rápido. Apesar do seu rosto compor um formato ovalado, repare que contém forte ângulo em ascendência no formato dos olhos. Suas teias desenhadas na máscara também se convergem em segmento angular. O desenho O Fantástico Mundo de Bob é representado por um menino de traços circulares e uma cabeça enorme expressando sua inocência, imaginação fértil e fantasiosa. Na série Pink e o Cérebro, o personagem Cérebro é representado por cabeça e testa avantajadas. Apesar de muito inteligente, é carrancudo e ambicioso. Ele é um rato que tem bastante formatos angulares pelo rosto e pelo corpo. Vou deixar uma curiosidade para que o leitor em momento oportuno possa pesquisar e refletir. Procure a imagem do boneco Chuck do filme Brinquedo Assassino. Pare um instante para analisar sua fisionomia tanto na versão inofensiva quanto na perigosa. Você perceptivelmente identificará os pontos mencionados aqui. Em se tratando de formas geométricas, ainda há a combinação delas, que trará uma mistura de informações praticamente subliminares na captação dos nossos sentidos. Curiosamente, esse fenômeno dos formatos pode ser verificado nos animais, os quais também nos causam impressões e reações. Você consegue identificar as diferenças fisionômicas entre um golfinho e um tubarão? E entre uma cobra e um urso panda? Repare que essa linguagem não é falada, mas comunicam-se conosco inconscientemente como uma espécie de padrão arquetípico, conforme preconizou Carl Jung. Os exemplos de personalidade observados nos formatos dos 5 elementos da natureza também concordam com tudo abordado nesta questão. Os conceitos de terços faciais, de ascendência e descendência nos elementos da face, os conceitos de expansão e retração, tonicidade e atonia, bem como os demais estudos da morfopsicologia, os conceitos psicológicos de construção da imagem conforme abordado pelo visagismo e outras pesquisas recentes, todos convergem para o enriquecimento e para a construção assertiva da personalidade de personagens se transmitem nos sensações e emoções, as quais nem sempre entendemos seus porquês, porém mexem profundamente conosco. 64. Testosterona pode influenciar o formato da face? Sim. O excesso de testosterona pode influenciar no formato da face, tal como o formato da face pode nos dar pistas sobre os comportamentos esperados dos indivíduos com excesso de testosterona. A milenar prática da fisiognomonia já previa de forma empírica a relação entre os formatos de rosto e a personalidade. A largura e o comprimento do rosto foram mencionados em uma pesquisa científica, atribuindo-se um conjunto de características comportamentais em homens, incluindo a agressão, sendo observadas pelo formato do rosto. Foi em um estudo de 2013 realizado por pesquisadores do Centro de Mudanças de Comportamento no University College London, no Reino Unido. As conclusões sugeriram que tais características poderiam estar relacionadas a altos níveis de testosterona. Segundo o estudo, homens com níveis mais altos de testosterona são mais propensos a ter faces mais largas e maçãs do rosto maiores. Homens com esses traços faciais também tendiam a ter personalidades mais agressivas. De fato, a testosterona tem funções importantes, tais como atuação no crescimento muscular e densidade óssea. A regulação de hormônios está no sistema endócrino em conjunto com o sistema nervoso. Isso nos sinaliza algo importante quanto ao estudo da leitura facial. Se o sistema nervoso é responsável por receber, armazenar e responder adequadamente aos estímulos, ao controle de produção e/ou liberação de hormônios, também poderá ser influenciado a partir de como o indivíduo interage com o seu meio, como se alimenta e como assimila a vida. Na morfopsicologia, o rosto largo é mais adaptado ao meio. Essa região expandida e angulosa exprime virilidade, vitalidade, ação, combate e necessidade de controlar o meio. As maçãs do rosto, também conhecidas pelo osso zigomático ou malar, indicam autoridade e coragem. Essa área destacada exprime liderança, força de vontade e autoconfiança.
Além dos níveis de agressividade, outro fator quase automático que avaliamos quando olhamos para o rosto de alguém é a sua força. Em um outro estudo, os cientistas mostraram fotos de 10 pessoas com 5 expressões faciais diferentes e depois pediram aos participantes que avaliassem o quão amigável, confiável ou forte a pessoa fotografada parecia. Os observadores tendiam a classificar as pessoas com uma expressão feliz como mais amigáveis e confiáveis do que aqueles com expressões de aborrecimento. Eles também tendiam a avaliar as pessoas com faces mais largas como mais fortes. Com isso vemos total coerência nas observações dos cientistas com o que a tradição fisiognomônica já vem afirmando em pelo menos 3.000 anos antes de Cristo, que também são ratificadas pelos recentes estudos da morfopsicologia. 86. E quanto a analisar terceiros sem que estes saibam? Não convém. É muito comum o cônjuge se aproximar com foto pedindo informações privilegiadas e sigilosas sobre a idoneidade de seus parceiros. Princípio de namoro é outro chamariz para se buscar uma leitura do pretendente sem que este tenha ciência. A prática me mostra que as mulheres são mais preocupadas em saber. Aconselha-se realizar leitura apenas em conjunto ou com prévia autorização do ausentado. Até porque quem procura análise para esse fim está tão preocupada com o seu próprio bem-estar que seu questionamento é se tal pretendente serve para ela, e pela leitura do rosto, podemos perceber que muitas vezes é ela que não serve para o pretendente. Portanto, é tendenciosa e desleal com a pessoa ausente. É antiético. Uma fofoca técnica. Reconheço que no meu início também cometi esse erro. Um caso que me vem à memória é de uma amiga que tinha acabado de conhecer um rapaz. Este dizia gostar dela, porém por ser escaldada, ela me solicitou que lesse o rosto de seu pretendente. Após minhas observações, mostrando os prós e os contras, ela se sentiu mais segura para iniciar o namoro, por entender que os contras previstos estavam dentro de seus limites aceitáveis. Como conclusão, hoje ela é casada, tem uma linda criança com ele e moram felizes em outro país. Já aconteceu o oposto também. 2 amigos meus resolveram iniciar um namoro. Esse relacionamento era claramente desfavorável e incompatível, porém conservei comigo mesmo minha opinião. A conclusão é que eu acertei na mosca cada milímetro de incompatibilidade. O relacionamento é envolto de brigas graves, discussões, suspeitas de puladas de cerca, porém estão casados há mais de uma década. Se amam, têm 2 filhos e, segundo afirmam, não conseguem viver sem o outro. Repare o quanto eu poderia ter impactado negativamente uma relação, principalmente analisando fotos. Hoje eu entendo que isso poderia facilmente ter acontecido, porque existem várias regras técnicas para avaliação e diagnóstico de fotografias que na época eu ainda não as conhecia, e você não as encontra em literaturas. Essas técnicas eu ensino em meu curso avançado de leitura facial. E se eu recomendasse à moça um abusador em potencial? E se eu jogasse areia no relacionamento dos amigos? Assim, aprendi na prática que também não é propósito da leitura facial aconselhar ou dizer a alguém o que ela deva fazer. Apesar de ser tentador, o especialista deve conter seus ânimos e eliminar essa opção do seu procedimento de trabalho, focando apenas no que se vê, e não no que fazer com o que foi visto, exceto se você tiver habilitações formais para tal. Lembre-se, o resultado de exame médico e a terapêutica médica para o respectivo tratamento são coisas bem diferentes. Em nosso caso, a leitura facial se assemelha ao primeiro. Por fim, tenha prudência porque dei exemplos de cônjuges e namoros, mas isto vale para a leitura de qualquer terceiro desinformado. Muito cuidado! Fotos de redes sociais, Instagram, Facebook e etc., redes de relacionamentos, Tinder e Badoo e etc., rede social de networking, LinkedIn, fotos de parentes, de chefes, de funcionários. Tudo o que disser poderá se voltar contra você. Use e abuse do conhecimento ao seu favor na escolha do relacionamento, do seu político, das amizades. Mas seja cauteloso com as solicitações informais de análise sem que haja um propósito bem definido. 123. Onde podemos aplicar o conhecimento da leitura facial? Apesar de já ter pincelado esse tema, cabe aqui uma ampliação do assunto, tendo em vista a sua grande importância para nós. A aplicação desse conhecimento começa de dentro para fora, ou seja, seus benefícios podem ser explorados a partir do autoconhecimento. Falar de leitura é falar de interpretação e compreensão de sinais codificados. Por exemplo, eu consigo distinguir em milésimos de segundo a letra R da letra M
mas não consigo entender em horas nem uma única letra do alfabeto chinês. As letras formam palavras que, quando agrupadas, formam frases. Essa sequência é um código, e somente os que aprenderam a discernir tais códigos compreenderão a mensagem. O analfabeto não consegue decifrar esses códigos. A leitura do rosto não é diferente. Ela utiliza um conjunto de técnicas que visam interpretar e compreender o outro, e a nós mesmos pelos códigos estampados na face. Cada elemento na face são letras e palavras que reunidos formam frases fazendo com que o seu contexto comunique uma história, como nos livros. O grande problema é que essa leitura é para a maioria o que o alfabeto chinês é para mim, e portanto não a compreendem, exceto quando se alfabetizam nesse conhecimento. Observe que ler rosto é sobretudo um processo de comunicação não verbal de entender e exprimir. Retornando ao autoconhecimento, este só ocorre quando os insights acontecem e as fichas começam a cair. Aí sim, a partir do entendimento de algumas coisas como o porquê de eu ter esse jeito que odeio, ou o porquê de tanta dificuldade para conter os meus impulsos ou ainda, o que me faz ser tão omisso ou tão agressivo, enfim. Quando essas respostas surgem, o indivíduo não apenas se compreende, ele se aceita, se culpa menos e se liberta por entender que a sua natureza é aquela. Em posse dessas informações, fica mais factível traçar estratégias de mudanças, caso seja a intenção, ou então desenvolver exercícios de autoaceitação. Outra mágica acontece quando eu me compreendo, porque naturalmente eu também compreenderei mais o outro, porque este também tem tendências anunciadas na face. É remidor quando paramos de ser exigidos por algo que contraria os nossos costumes, mas também quando paramos de exigir do outro aquilo que ele não poderá nos proporcionar devido às limitações naturais do seu perfil. Mais uma vez entrariam as estratégias de relacionamentos para que se viva a harmonia interpessoal em comum acordo. Não existe escolas, empresas, lojas, igrejas, times de futebol. Nada disso existe. O que existe são pessoas. Elas estão por trás de cada instituição, cargo, posto, ensinamento, liderança, processo terapêutico e etc. Veja no jogo de xadrez, cada peça tem sua função, particularidade e limitações de movimento sobre o tabuleiro. No jogo de damas, por sua vez, todas as peças do tabuleiro têm funções iguais. Apenas as damas se diferenciam na expansão de seus movimentos. Assim somos nós no tabuleiro da vida. Vivemos no tabuleiro de xadrez utilizando as regras do jogo de damas. Após esse extenso preparo do terreno, fica mais fácil para entendermos a importância da leitura facial em qualquer segmento da vida. Empreendedorismo e liderança. Nesse segmento se faz necessário assumir riscos e responsabilidades. É preciso independência para agir e liderança, com voz de comando para fazer os projetos andarem. Esses profissionais são desbravadores, gostam de desafios e transpiram pelos seus resultados. Eles fazem as coisas acontecerem. Imagine uma pessoa sem ambição, vontade fraca e sem iniciativa assumindo essa função. Como seria? Um grande líder não fica subjugado por muito tempo. Quando não consegue seu posto de liderança, vai embora. Mas quando um não líder cai de paraquedas em um posto de liderança, o fracasso organizacional chega em breve e sua falta de pulso e resultados o constrange, e ele vai embora ou não. Quais benefícios as organizações teriam se cada função de liderança, bem como as demais funções, fossem ocupadas por pessoas realmente com perfil para tal? É bem verdade que existem estilos de liderança, mas fundamentalmente algumas características são encontradas em todos os estilos. As técnicas de leitura facial revelam os sinais de liderança, bem como seus estilos. Em linhas gerais, citarei alguns exemplos de combinação de ponto de ancoragem. Rosto expandido horizontalmente, região da mandíbula larga, destacada, olhos pequenos, sobrancelhas retas, próximas com ângulo, nariz comprido romano, aquilino, lábios finos, orelhas grandes, osso zigomático acentuado, bochechas altas, região óssea da sobrancelha pronunciada, pálpebra em formato triangular, queixo destacado, linha do general, linha que desce verticalmente na bochecha paralela à linha do bigode chinês. Reitero que mencionei alguns exemplos soltos. Porém, quanto mais elementos desses encontrarmos no conjunto facial, maior a certeza de estarmos reunindo as palavras certas para formar as frases que contarão a história de liderança de um indivíduo. Relembro que cada item mencionado no ponto de ancoragem tem um porquê. Esporte. Parece que algumas pessoas nasceram prontas. Seria o dom do futebol? Da dança? Da natação? Prefiro chamar de predisposição. Não basta gostar de esporte, é preciso superação, disciplina, foco, força de vontade e genética favorável.
Qualquer um pode ser campeão em alguma modalidade esportiva, mas alguns precisarão de muito mais dedicação do que outros. E parece que um terceiro grupo nem se vê tentando. Vou dar um exemplo dos lutadores de MMA. Já reparou como possuem características bem semelhantes? Observe seus rostos largos, e muitas vezes quadrados, mandíbulas com ângulos bem evidentes, queixos grandes e também quadrados, projetados para frente, orelhas altas, descoladas de abano, algumas danificadas pela ação do roçar dos kimonos, pescoços com musculaturas trabalhadas dando aspecto de largos para protegerem-se de chaves de pescoço. Cada modalidade de esporte verifica-se padrões faciais, que quando reunidos podem claramente evidenciar predisposição e eficácia. Você já ouviu falar da pesquisa realizada pelo psicólogo e neurocientista Keith Velker em 2010 com 1.000 jogadores da Copa do Mundo de 32 países? Ele identificou que a altura e largura de seus rostos estavam diretamente ligados aos seus desempenhos atléticos e à quantidade de gols que marcavam. Quanto mais expandida a face dos jogadores, melhores seus resultados. Comunicação e educação. São inúmeros os segmentos que exigem de seus integrantes essas habilidades. Na docência, na arte, nos palcos, nos telejornais, no atendimento ao público, nas negociações, enfim. Aqui vemos uma diversidade de possibilidades de configurações faciais, porque cada pessoa pode tomar caminhos diferentes dentro dos seus segmentos, tais como intelectuais, inspiradores, motivadores, cômicos, céticos, bravos e etc. Cada um empregará sua personalidade, e a leitura facial denuncia as tendências de cada um. Uma configuração de testa arredondada, aberta, abaulada, mais alta, mais larga do que os demais terços. Muitos são calvos, sobrancelhas grossas ou bagunçadas, baixas, testas com linhas de expressões grandes e contínuas. Muitos utilizam óculos. São algumas evidências claras de que, quando agrupadas, demonstram tratar-se de um intelectual ou amante de múltiplos conhecimentos. Diferentemente de um excêntrico que terá nariz grande, largo, narinas abertas, boca grande, pronunciada, lábios volumosos, principalmente o inferior, sobrancelhas arqueadas, altas, abertas que começam grossas e terminam finas, olhos mais projetados, mais abertos, bochechas vistosas, maçãs do rosto carnosa, pronunciadas, queixos e mandíbulas arredondadas. Essas são pessoas que conseguem motivar ou desmotivar facilmente, pois evidenciam emoção e intensidade em suas expressões. São capazes de incendiar uma equipe, mas geralmente são inconstantes e mudam com facilidade seus objetivos e opiniões. Podem ser bastante inseguras e tentam camuflar isto com piadas, com impetuosidades ou criam outro método. Preciso ser repetitivo em destacar que alguns possuem menos e outros mais características dos exemplos citados. Nas religiões, alguns adeptos evidenciarão em suas faces maior recusa deliberada em seguir certos dogmas. Serão mais rebeldes, sobretudo com a liderança. Terão sua visão própria e apresentarão dificuldades em lidar com opiniões diferentes. Alguns farão um esforço grandioso para evitar pecar ou transgredir suas doutrinas, enquanto outros conseguirão seguir com mais facilidade. Talvez por isso que a Bíblia menciona que a salvação não é por ações humanas. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2:8 e 9. Poderíamos ficar até amanhã mencionando exemplos de efeitos benéficos da aplicação da leitura facial, mas creio que já consegui mostrar que cada pessoa terá predisposição para certos segmentos pessoal, social e profissional da vida. Seja na terapia, na sala de aula, na área da saúde, do entretenimento, na moda, no design, no militarismo, na bandidagem, nas finanças, nas vendas, na administração, nos aconselhamentos, nas relações públicas, na informática, na arte, na dança, na política, nas redes sociais, no recrutamento e seleção, no chão de fábrica, nos serviços gerais, na ciência, no transporte, e assim sucessivamente. Todos se beneficiam. Espero que tenham gostado desta versão demonstrativa. Não perca a oportunidade de fazer a leitura completa. Um fraterno abraço. Rafael Bronísio.